Gente, temos aqui leituras sobre os diferentes estágios das nossas vidas, verdade? E temos qual a melhor etapa, o melhor estágio das nossas vidas. O que vocês acham? O melhor? A melhor etapa? Sim. Tem gente que fala que é a infância, tem gente que fala que é a juventude, tem gente que fala que é a maturidade, quando você está pleno e já também com que você pode fazer o que você quer. Qual vocês acham que é? A melhor etapa? Ou a velhice, quando você já não tem que trabalhar? Eu acho que é a maturidade. A maturidade? Acho isso. Não é... Nossa, como posso dizer? Sim, eu acho que sim. A maturidade. Você? Também. Eu tenho uma... Quando você tem você toma em conta todas as suas decisões para dirigir sua vida. Sim. E aí quando você... Eu acho... A viver sua vida. Exato. Tem gente que fala que a melhor idade é a infância, quando você, porque aí você não tem pressões, entendeu? Se você tem uma família normal, você somente deve ir para a escola e não tem os problemas da vida adulta. Mas o garoto tem problemas também, às vezes, porque tem pressões pelo estudo, às vezes, e também tem, às vezes, problema na escola, tem outros garotos que são ruins, às vezes tem problema, não sei. E a juventude é legal. E na maturidade tem mais... Eu acho que a melhor etapa, dependendo de uma variável. A melhor etapa da vida é a juventude se você tem dinheiro. Entendeu? Se você tem 20 anos e tem $5.000 por mês, 100 mil pesos por mês, um bom carro, isso é a melhor etapa da vida. Não existe coisa melhor do que isso. Entendeu? O problema é que raramente existe uma pessoa de 20 anos, 22, 23 com 100 mil pesos mensais, com $5.000, $7.000. Se for possível, é a melhor etapa. Se não, não. Outra etapa bonita deve ser, você que é mãe, quando tem filhos. Ou seja, aí o momento de ter um filho deve ser uma satisfação muito bonita, eu imagino. Entendeu? E quando você já está maduro, está mais consolidado em quanto a vezes, a vida, o que você queria, entendeu? A família, emprego, muitas vezes, depende, tudo depende também. Tudo depende da situação e a saúde que é fundamental. A saúde que sempre é fundamental. Vamos ver aqui, antes e depois. Einstein passou a história por provar que tudo é relativo. Mas isso sabe qualquer garoto. As frases ditas a uma criança são exatamente o contrário do que ele ouvirá 30 anos depois. Basta comparar a coluna 1 com a coluna 2 para que a gente se convença de quanto é absurda a loteria da vida. Para a infância não há nada mais diferente que o antes e o depois. Vamos ver na infância. Na infância, que fala? Come, guri, se você não comer vai acabar doente, anda, come o bife, está tão bom. Olha, se você comer, nem que seja metade, eu te compro o ferrorama. Entendeu? Um doce de chocolate. Entendeu? Isso fala quando você... E depois, 30 anos depois, mas você já está comendo de novo? Recém jantou e já está na geladeira? Mas que vergonha, homem, olha a tua barriga. Coisa mais indecente. Quando é que você vai dar um jeito nisso? Sei, amanhã você começa a dieta. Já ouvi essa história 1000 vezes. Isso acontece 30 anos depois. Será verdade? Vamos ver. Outra. Vai no colégio, sim. Que história é essa de ficar em casa? E não vai me dizer que você está com febre, porque é mentira. Tem de ir ao colégio para estudar e ser alguém na vida. Entendeu?
Faculdade, depois de velho, você quer voltar para a faculdade? Desista, meu caro, sua cabeça não dá mais. Você tem que ficar no seu emprego, que além de tudo é tranquilo. E depois, para que você quer um diploma? Para ser mais um profissional liberal desempregado? Nada disso. Não vai para a faculdade, não. Fica em casa que é melhor. Exatamente. Olha aí, todos os teus brinquedos espalhados pelo chão. É por isso que você perde tudo e quebra tudo. Olha, se você não juntar esses brinquedos em um minuto, tudo vai para o lixo, viu? Para o lixo ou para o filho do selador. Você não sabe valorizar as coisas que tem. Está na hora de aprender. Essas coisas custam dinheiro e dinheiro não se acha na rua. ¿Certo? Y la parte de la infancia me hace acordar todo lo que le digo a mis hijos. Tienen que estudiar en la facultad. ¿Quién es un senador? Esa, Senador es el conserje que cuida el edificio. Después, esas son... Claro, son subas. Yo lo relleno. Ajá. Essa sua obsessão pela ordem, pela limpeza é apenas uma defesa contra a ansiedade. No fundo, você é uma criança desamparada querendo harmonizar as partes em conflito de sua mente. Mas por hoje vamos ficar por aqui. A propósito, a partir da semana que vem vamos ter um momento. E é esse processo inflacionário que estamos vivendo. As coisas estão custando um dinheiro. O que você acha que acontece nesse segundo diálogo? Estão com su psicólogo. Com seu psicólogo, verdade? Ou seja, essa sucessão pela ordem pela limpeza é apenas uma defesa contra a ansiedade. No fundo, você é uma criança desamparada querendo harmonizar as partes em conflito de sua mente. Mas por hoje vamos ficar por aqui. No, fondo verán. En el fondo. Ah, en el fondo. Por hoje vamos ficar por aqui. A propósito, a partir da semana que vem vamos ter um momento. Vamos ver aqui. O seguinte. Aqui está a Daniela de novo. Alejandra aí. Agora chega, desliga esta TV e vai dormir. Anda. Amanhã você precisa levantar cedo para ir ao colégio. Não tem nada de mais 5 minutos. Nada de mais 5 minutos. Você ferveu o dia inteiro. Agora tem que descansar. Entendeu? Ferreu. Ferveu como que fez muita coisa. Se lembra quando éramos garotos, não sei se aconteceu contigo também, que estávamos em família assistindo um filme ou alguma coisa. E quando o filme se tornava meio erótico assim, vamos dormir, vamos. Sí. Já se lembra disso? Quando o filme se tornava meio erótico, meio assim, bom, as crianças, vamos dormir que já é tarde. Se lembra disso? Também fazia isso contigo? Não, mas o que nada, vamos dormir. Entendeu? Tarde. Tarde. Tchau. Isso é legal. Dormir. Você já vai dormir? Mas você não tinha dito que íamos ao cinema hoje. Está bem, eu sei que você tem um dia cheio no escritório, que está cansado e com dor de cabeça. Mas a gente também precisa se divertir um pouco. Faz um mês que nós saímos de casa. Foi para isso que a gente se casou. Quando éramos noivos, você não queria saber de dormir. Sempre dizia que à noite tinha uma criança e que ainda dava para fazer mais um programa. Vamos lá, homem. Te vi se vamos sair. Isso também acontece, não? Acontece. Acontece. Quando criança, nada disso. Você não vai sair andar de bicicleta. Agora está na hora de jantar. Além disso, andar de bicicleta é perigoso. Você passa na entrada de garagens, vem um carro dirigindo por um desses malucos que andam soltos por aí, te atropela, e era uma vez um menino. Exatamente. E depois outro. Você precisa fazer exercício, meu caro. Você vive uma vida muito sedentária, todo dia sentado numa cadeira no escritório. Isso é perigoso, afinal você já entrou na faixa etária do infarto. E exercício é bom para descarregar a tensão. Por que você não anda de bicicleta, por exemplo? Olha, até que é divertido.
Acontece também. E depois, olha só tua roupa, você suja todo, rasga tudo. Esse tênis não tem um mês ainda e já dá para jogar fora. Assim não há dinheiro que chegue. Por que você não anda limpinho e arrumado como o filho do nosso vizinho aqui de casa? Aquele sim, um menino que dá gosto de olhar. Sim, eu sei que você precisa se apresentar bem, que o visual é tudo, especialmente sua profissão. Mas eu acho que você exagera. Eu acho que você anda elegante demais. E isso, para mim, só pode ter uma aplicação. Você anda tendo caso por aí. Elegância demais é coisa suspeita. O que é ter um caso? Uma namorada. Exatamente. Só pode ter uma aplicação. Você anda tendo caso por aí. Elegância demais é coisa suspeita. Depois outro. Você passa o dia inteiro na frente desta TV. Por que você não pega um livro e vai ler um pouco? Eu sei que ler é mais difícil que olhar TV. Mas, em compensação, não há coisa melhor para desenvolver a imaginação. Eu, quando tinha sua idade, já tinha lido todo Monteiro Lobato, Histórias Infantis do Érico Veríssimo, tudo. E isso me ajudou muito. A imaginação é uma coisa preciosa. E depois, e você acha que o plano econômico vai dar certo? Você tem muita imaginação, meu caro. Aliás, esse é o problema, excesso de imaginação. Um administrador, um técnico, não pode ter tanta imaginação. Você está fora da realidade. Você não sabe o que as pessoas querem, o que eles estão pensando. Olha, eu vou te dar uma ideia. Fica assistindo TV uns dias. Não espere mais fiel da realidade brasileira do que a TV. Tudo que aprendi, devo à TV. Se subi na vida, foi graças à TV. Ou seja, que tem muitos pontos de vista diferentes, dependendo de onde você olha, né? Verdade? Se você acha que, se for pequeno, acontecem umas coisas. E quando você é adulto, acontecem outras, verdade? E vamos ver. Você concorda com isso? Tem algumas que são tal qual que vocês estavam vendo a sua vida? Várias, não? Na sua infância, muitas delas, verdade? Na sua infância, muitas delas. E da vida adulta, alguma também, não? Na vida adulta, uma. Deve ser difícil também, por exemplo, conviver com uma pessoa quando são diferentes, por exemplo, em quanto à organização e a limpeza é difícil. Isso é complicado. Porque eu tenho um casal de amigos que os dois são obsessivos pela limpeza, são excelentes pessoas, obsessivos pela limpeza, os dois, maravilhosamente. A casa é uma maravilha. Não, mas se os dois são excessivos. São obsessivos pela limpeza, os dois. Mas quando é um só. Quando é um só. Exatamente. Excessivo é um problema. O problema é o seguinte: eles eram muito felizes até o momento que chegaram os filhos. O problema é que os filhos não são obsessivos pela limpeza, mas eles sim. Quando eles eram solteiros, tinha a casa que era uma beleza. Ótimo. E os dois obsessivos. Não tinha nada. Isso aqui você não ia ver nada. Entendeu? Nada. Mas quando chegaram os filhos pequenos não sabem se nada existe. E aí eles entenderam. Ou, por exemplo, o difícil quando um dos dois não é, por exemplo, uma pessoa que é obsessivo e outro não, ou bem diferentes, entendeu? Ou um dos dois gosta de acordar cedo, obsessivo por acordar cedo, 7 horas, 6 horas, e outro gosta de dormir até às 10h30, às 11. É difícil a vezes. Ou uma pessoa que gosta de fazer muito esporte permanentemente e o outro não gosta de fazer nada. Um gosta de viajar e o outro não. Às vezes, uma coisa pode ter uma solução, mas quando são muitas coisas diferentes, assim, tipo, básicas, deve ser difícil o relacionamento, né? Sim. Vamos ver. Eu tenho uma proposta para vocês, gente, de um exercício. Vocês viram que aqui temos duas colunas. Uma coluna da esquerda e uma da direita, como era antes e depois. Vocês vão
achar aqui embaixo, vamos fazer uma atividade de antes e depois, muito mais pequena do que isso. Entendeu? Fazendo, por exemplo, uma diferença, 3 ou 4 diferenças antes e depois. E aqui tem algumas sugerências, algumas sugestões. Antes e depois de se casar, antes e depois de ter filhos, antes e depois de divorciar-se, ou antes e depois de ganhar a loteria, uma pessoa, né? Aparecem muitos amigos, muitas pessoas pedindo dinheiro, depois, muita coisa. Antes e depois de ser famoso também. Antes e depois do Natal, que é Natal? Navidad. Antes e depois de ser avós, de terminar a faculdade, do primeiro beijo, de uma viagem, de comprar um carro, de ter um cartão de crédito, de ser promovido a chefe ou da cirurgia prática. Vocês escolhem um antes e um depois e fazem um exercício, tá? E já vamos fazer a correção. Qualquer coisa, né? Sim.